que nós sejamos encontrados no lugar de devoção, irmãos. E esses dias sejam dias em que você possa levar como o início de uma jornada de devoção, de prática, de disciplina e comunhão espiritual. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, vai dizer assim: porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Desde que a gente veio para o retiro, uma semana antes eu preguei sobre batismo no Espírito Santo na igreja, e eu saí do culto com o coração queimando nesse texto. E eu falei, cara, é isso que o Senhor quer comunicar no retiro. Mas ontem a gente teve gravação, muito tempo e tudo mais, e eu falei, não, acho que eu vou deixar o André, que o André veio mais de longe, pregar um pouco mais, porque limaram o André ontem. E aí a gente ficou ali definido que ele iria pregar nessa manhã. Mas eu estava ali atrás orando e o Senhor me incomodando nesse texto, nessas verdades que nós precisamos lembrar nessa manhã, a respeito de tudo que nós temos vivido como comunidade e a respeito de tudo que nós vivemos nesses dias aqui. Bom, eu sou pastor de uma igreja local, que é essa igreja, somos nós, né? Somos vocês e eu, parte desse corpo coletivo em Varginha. E como pastor local, eu posso dizer que nós estamos sendo desafiados a viver comunhão, desafiados a viver intencionalmente a vida de Cristo que flui para o corpo dele. É algo que o Senhor tem falado conosco, nos corrigido, tem nos levado a viver. E quando nós pensamos unidade, as Escrituras nos dão vários textos falando sobre isso. Salmo 133, que nós já falamos. Jesus falando da necessidade de nós sermos um para que a glória do Pai seja revelada. Paulo falando isso em Romanos, Pedro falando sobre a igreja ser um edifício. E quando nós vamos para Coríntios, a carta de Coríntios foi escrita por causa de um problema, divisão. A carta de Coríntios foi escrita porque a igreja ela estava dividida por espirituais e não espirituais, ricos e pobres, homens e mulheres, né, mulheres sobressaindo sobre homens, uma divisão de gênero, espiritualidade e recursos que marcava a igreja de Corinto. E Paulo foi o pastor plantador e também o cuidador da igreja de Corinto por muitos anos. E Paulo ele está escrevendo aqui logo após de falar da ceia e entrando no assunto de dons espirituais. Paulo está falando aqui sobre dons espirituais, que a diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de manifestações, mas Deus é que opera tudo em todos. E aí ele fala o porquê o Espírito faz todas essas coisas diferentes, mas é Ele que faz todas as coisas. Porque a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. E Paulo está falando isso justamente para cutucar essas pessoas que faziam divisões no meio da igreja, seja por mulher ser maior que homem, ou homem ser maior do que mulher, rico ser maior do que pobre, pobre ser o mais rejeitado. Porque o que acontece? O que mais acontece na igreja de Corinto, e o que mais acontece nas nossas igrejas é que, uma vez que existe desprezo, nós conseguimos cultivar com muita facilidade, por causa das amarguras do nosso coração, o desprezo no nosso meio. Seja por eu estar desprezando alguém ou eu ser o desprezado, e nós vemos que o desprezo ele é um muro de inimizade que existe dentro da igreja, muito mais do que raça, dinheiro ou qualquer coisa. O desprezo é a raiz de todo problema pecaminoso da desunião, da divisão dentro da igreja. E Paulo está falando, olha, assim como o corpo é uma só unidade, a igreja é uma só unidade. Paulo ele faz esse desenho como se fosse um pai ensinando para o seu filho as coisas da vida.
Ele pega a coisa mais visível, mais tangível para a igreja de Corinto refletir sobre o seu problema de divisão e mostra, ó, olha para vocês mesmos, vocês não são uma pessoa, um monte de coisa que atrela essa pessoa. Vocês têm mente, vocês têm emoções, vocês têm dedo, vocês têm unha, vocês têm pelos, vocês têm partes desonrosas que fazem parte de um ser só. E Paulo faz isso justamente de uma maneira pedagógica, amorosa para com essa igreja que ele tanto amava, mesmo sendo extremamente duro. Porque a carta de Corinto não é uma carta muito legal. Eu acho que como pastor local, ou como igreja, se a gente recebesse uma carta, como a carta de Corinto para Imagodei, meu amigo, eu me sentiria tão, mas tão mal com isso. Porque Paulo ele está exortando essa igreja em relação à unidade. E quando a gente vê que o problema de unidade era uma coisa séria de Corinto, era perceptível porque eles estavam deixando as pessoas viverem como elas quisessem dentro da igreja. O que importa é eles estarem juntos, vivendo uma expressividade estética para aquela cidade. Importante a gente ser alguma coisa que Paulo fez aqui, não o corpo vivo de Cristo. Por isso que era tolerado uma pessoa estar vivendo com eles, tendo relações sexuais com a sua madrasta. Não, o importante é a gente estar junto. Não, o importante não é a gente estar junto, o importante é a gente ser o corpo vivo de Cristo. E é isso que Paulo começa dizendo. E quando Paulo fala sobre a analogia do corpo ser uma só unidade, nós lembramos, meus irmãos, que Paulo está trazendo a natureza da igreja sendo estampada para todos nós aqui nesse texto. Paulo ele pega a analogia do corpo físico, aplica na igreja para que nós venhamos aprender que existe uma natureza que a igreja deve carregar. E o nome da nossa natureza é a unidade. A igreja possui uma natureza, unidade. E a unidade é o motivo de nós recebermos o batismo do Espírito. Porque Paulo vai dizer no texto justamente isso. Porque nós somos batizados pelo Espírito para sermos um só corpo. Agora, pensa comigo. Quando nós estudamos a teologia, uma das matérias de teologia é a eclesiologia, nós falamos sobre a natureza da igreja. A igreja tem a sua natureza una, invisível, e deve ser expressada na sua natureza visível, como unidade também. Um povo, um ajuntamento, um coletivo de pessoas separados, distintos da realidade do mundo caído. Por que esse povo, nessa realidade caída, e sendo uma igreja real, precisa ser um coletivo e um povo? Porque existe uma realidade espiritual, no qual Cristo, por meio do seu sangue, nos comprou para sermos o seu povo. E não somente isso, Ele já nos fez esse povo presente no Espírito, e por meio dele, na Nova Jerusalém. Nós somos a igreja viva de Deus, a igreja que Deus comprou com o seu sangue, aperfeiçoada, santificada, como nós vemos o autor de Hebreus dizer, na Nova Jerusalém. Agora, eu e você, nós não somos aquilo que nós somos nessa realidade caída. Nós somos de uma natureza superior, aperfeiçoada por causa da obra de Cristo, que nos alcançou e nos colocou no meio desse povo. Eu e você temos uma natureza que o Espírito Santo forjou em nós, forja em nós, de aperfeiçoamento, santificação e glorificação, que ela deve ser vista para fora. Só que a realidade da igreja é que nós não somos tão cheirosos e perfeitos assim. Nós temos problemas, nós temos preferências, nós temos dificuldades, pecados, contextos sociais que militam contra a realidade daquilo que nós já somos na realidade de Cristo. E muitas das vezes, por causa nós deixamos de ser submissos ao Espírito e acabamos cedendo à realidade desse mundo caído e expressamos muito mais essa realidade caída do que a realidade do Cristo que nos comprou. Só que o que nos define não é o que nós somos como igreja, mas o que Cristo é. Cristo venceu a morte, meus irmãos. Cristo está vivo e assentado à direita de Deus Pai. E Ele nos fez estar assentados com Ele nas regiões celestiais. E essa é a natureza que nós devemos nos apropriar como igreja. Só que isso só é possível ser vivido e é possível ser expresso por meio da unidade.
de que nós não somos um anexo à realidade de Cristo, nós estamos dentro, inseridos na realidade de Cristo como Filho de Deus. E é por isso que nós recebemos o Espírito Santo. Paulo está usando da analogia do corpo para dizer que existe uma variedade no corpo. Ele vai continuar o texto, você pode ler na sua casa a partir do versículo 15 até o versículo 31, sobre essa diversidade de membros que existe no corpo de Cristo. Uns são pés, outros são mãos, uns são orelha, uns são boca, uns são olhos, mas o que importa é que mesmo nessa variedade, essa própria variedade faz com que nós sejamos um corpo. Nesses últimos dias, a gente tem conversado muito, eu e o André, até agora mesmo ali, a gente estava falando, será que nós vamos viver um movimento que zela e trabalha pela unidade do corpo de Cristo na nossa geração, como pastores, como crentes? E a minha oração, meus irmãos, é que sim, que nós tenhamos essa vida. Porque pensa bem, se nós, Imago Dei, somos a igreja certa, a igreja eleita de Deus, e as outras são erradas, Deus errou em toda a sua história de prover para Ele mesmo um povo por meio de outras denominações. E Deus não errou. Se nós não somos parte do corpo, porque eles nos excluem, porque nós oramos em línguas e o correto é não orar em línguas, o Espírito Santo errou então em nos fazer parte do povo de Deus. E o que eu quero dizer com isso para nós nessa manhã? Independente do que nós temos como variedade, o que nos torna um é a obra aperfeiçoadora de Cristo Jesus. E se Ele, em sua soberania, nos inseriu na sua história e nos fez parte do seu povo, já não existe espaço para dilemas que muitas vezes nós cultivamos no nosso meio. E tanto dilemas doutrinários como dilemas pessoais. Dilemas que muitas vezes nós cultivamos por preferências. Eu gosto de falar com fulano porque fulano, ele é vascaíno. Quem é vascaíno aqui é o Calabreso. Temos 3 vascaínos na igreja. O que seria de nós sem os vascaínos? Nós não seríamos corpo. Deus, na sua multiforme sabedoria, fez um povo totalmente incapaz de ser povo, ser seu povo. E Ele chama eles de um povo. A igreja, a beleza da igreja e a obra, o trabalhar da igreja, ele pode ser só de Deus, porque homens não conseguiriam fazer o que Deus fez com a igreja. Em conter tanta variedade, tanta diferença e ser um só povo. E é por isso que a nossa luta não pode ser em unidade por unicidade ou qualquer tipo de movimento que uniformize o corpo de Cristo. Porque pensa bem, se nós tivéssemos um corpo uniforme com a forma do dedo mindinho, o que seria o nosso corpo? Não seria corpo. E é por isso que nós precisamos valorizar a diversidade no meio do corpo de Cristo. A diversidade de dons, a diversidade de pessoalidade, porque tudo isso corrobora para a expressividade da glória de Cristo por meio da igreja. Existem vários membros, existem várias manifestações, mas quem está provendo essas manifestações? Quem está provendo esse coletivo não são as uniformidades que nós tentamos muitas vezes imputar sobre a igreja. E meus irmãos, como pastor dessa igreja local, muitas vezes nós somos tentados a tentar fazer com que as pessoas se adequem ao que nós pensamos. Mas a obra perfeita de Deus não é isso. A beleza da igreja está na diversidade. Mas eu não sou compatível com aquela diferença. Pelo sangue de Cristo, todos nós somos compatíveis uns com os outros. E é por isso que nós não podemos achar ou usar das expressividades. O meu santo não bateu com o dele. Como não, se você só tem um Espírito que te fez corpo de Cristo?
Como você não pode ter comunhão com um irmão que é diferente de você na sua forma de viver a vida, sendo que está unindo você ao corpo de Cristo não é o que você é, o que você deixou de ser, mas o Espírito que te batizou com o seu poder e com a sua graça. Existem variedades dentro do corpo, mas Paulo vai dizer que assim como nós temos muitos membros, esses muitos membros formam um corpo. E nós precisamos hoje resgatar a unidade no nosso meio. Porque é muito legal nós pensarmos que comunhão é nós compartilharmos coisas. Mas imagina que comunhão é compartilharmos uma coisa, o corpo de Cristo. A vida de Cristo. E é isso que o Senhor está nos chamando como igreja. Paulo vai continuar dizendo para nós que a beleza desse corpo não está nas preferências ou não está nas coisas que nós promovemos. E aí entra uma coisa muito interessante. Muitas pessoas acham que a beleza da igreja está no fato de ela estar, sei lá, sendo exposta a uma visibilidade, uma relevância aos olhos dos homens. Mas o que é a beleza da igreja? O Espírito Santo. A união mística que o Espírito Santo provê de nós estarmos inseridos em Cristo, que esse é o conceito da união mística, mas também de nós estarmos participando uns dos outros por meio do mesmo Espírito. Porque Paulo vai dizer para nós aqui no versículo 13, porque nós fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo. E por que Paulo está falando isso, gente? Porque onde o Espírito de Deus está, existe unidade. Nesses dias nós falamos sobre comunhão, falamos sobre vida de igreja, falamos contra uma vida de igreja estética, porque o que nós estamos procurando é isso aqui, o Espírito que nos faz um só corpo. O que nós vamos perseguir é justamente isso, o Espírito que nos faz um só corpo. Não são pessoas, não são distintivos, não são motivos para nós estarmos juntos. Nós estamos aqui por causa da pessoa do Espírito. E Ele precisa nos aperfeiçoar e nos fazer um. Porque Ele é a beleza da igreja unida. Ele é o elo da igreja unida, meus irmãos. Não é porque nós somos reformados, não é porque nós somos carismáticos, não é porque nós somos, seja lá o que você pense que a Imago Dei é. A Imago Dei precisa ter a consciência de que ela só é o que é, porque o Espírito nos uniu e nos batizou nele para sermos um só corpo. Essa é a beleza mística da igreja. Somos um corpo. Somos uma família. Somos um povo, porque o Espírito foi derramado sobre nós. E essa beleza, ela é vista. Ela é vista, meus irmãos, porque nós estamos sendo unidos, aperfeiçoados por esse Espírito. Quando nós somos intencionais em praticar o caminho da unidade, quando nós somos intencionais em viver a vida do Espírito, em andar no Espírito, sermos guiados pelo Espírito, nós temos comunhão uns com os outros. Essa comunhão não está baseada nas coisas humanas. Ela não está baseada em preferências. Ela não está baseada em qualquer coisa que possa fazer com que a gente se ajunte. Ela só está baseada na pessoa do Espírito Santo. E quando nós temos essa intencionalidade, nós expressamos aquilo que nós já somos na realidade do mundo vindouro. Um corpo, um povo. A beleza invisível do corpo de Cristo, o único, perfeito, assentado nas regiões celestiais. Não é expressa em quantos dons nós temos, em quantos demônios nós expulsamos, em quantas obras de caridade nós fazemos. A beleza do corpo perfeito de Cristo nas regiões celestiais, ela é visível quando nós somos um povo. Quando nós caminhamos em unidade. É isso que Jesus vai dizer para nós, meus irmãos. Ele ora pedindo para que nós sejamos um, para que a glória dele seja vista no mundo.
Paulo vai continuar dizendo para nós que essa divisão, ela não existe no corpo, porque o mesmo batismo que aconteceu com gregos, aconteceu com judeus, aconteceu com todo o povo que ele escolheu para ser seu povo e depositou o seu espírito. E ele vai dizer para nós, e a todos nós, foi dado de beber de um só espírito. E eu já estou finalizando. Paulo aqui está batendo em uma coisa muito bela, além da questão da natureza da igreja, ele traz para nós elementos da sacramentalidade. Porque nós fomos batizados no Espírito, é um sacramento. Nós somos inseridos no corpo de Cristo por meio do batismo, o batismo do Espírito. E quando esse batismo acontece, nós publicamente confessamos isso e somos batizados de maneira física, visível. Essa é a realidade da sacramentalidade. Só que uma outra coisa que Paulo vai falar é que nós recebemos, ou foi dado de beber a nós, de um só Espírito. Fala de outro sacramento que nós vamos praticar nessa manhã, que é a ceia. A ceia aponta para a realidade de que nós bebemos do Espírito que nos torna corpo de Cristo. E de que nós temos comunhão com Cristo, a ponto de que a vida de Cristo está em nós, por meio do Espírito. E por isso nós podemos comer e beber do seu corpo e do seu sangue. E sabe, meus irmãos, Paulo, quando vai falar sobre ceia, no capítulo 11, ele vai falar que por causa da falta de discernir o corpo, que muitos estão fracos e mortos. E sabe o que significa para nós? É que a falta de consciência de unidade faz com que nós estejamos mutilados da realidade do corpo de Cristo. E que quando nós bebemos do sacramento da ceia, aquilo não tem expressão uma da realidade invisível, cortados da realidade do corpo de Cristo. E sabe o que é isso? É mais triste, meus irmãos? É porque a individualidade, ela gera em nós o sentimento de individualidade e autossuficiência, gera em nós essa ideia de que nós podemos ser corpo de Cristo sem o corpo de Cristo. Só que quando nós fazemos isso, nós estamos andando em um caminho de condenação e morte. Afastamento da realidade, daquilo que Deus nos inseriu. Afastamento da vida de Cristo. E o meu apelo para nós esta manhã é que nós não venhamos, em hipótese alguma, cultivar esse sentimento que muitas vezes bate em nossos corações. Bate na nossa realidade como igreja, de que nós podemos ser corpo sem o corpo. Nós podemos ser de Cristo sem o corpo de Cristo. Nós podemos ser parte da igreja sem o corpo de Cristo. Nós somos povo de Deus sem estar no povo. E meu amigo, minha amiga, o Senhor nos chama para andarmos em unidade. Agora, o inverso também da unidade é a divisão, e nós precisamos considerar uma coisa aqui. Toda pessoa que trabalha ativamente ou passivamente contra a unidade não é corpo de Cristo. Não tem discernimento espiritual do que é ser parte do povo de Deus. Não tem discernimento espiritual do que é pertencer uns aos outros. Nós estávamos falando com um irmão esses dias, eu e o Rodrigo, não lembro quem, e nós estávamos falando justamente dessa beleza que, pela graça e misericórdia de Deus, nós temos como igreja e nós não podemos perder. Esse senso de uns aos outros. De eu ter que ouvir de alguém que não é autoridade sobre mim, constitucional ou segundo o padrão humano, que eu estou em pecado e eu preciso me arrepender. Porque eu preciso disso, porque eu estou inserido nesse corpo, meus irmãos. Porque eu preciso ser corrigido pelo corpo de Cristo e sarado pelo corpo de Cristo. Do contrário, eu estou apartado desse corpo e a vida de Cristo não flui de mim. Se a vida de Cristo não flui de mim, o que eu estou fazendo como pastor? Se a vida de Cristo não está fluindo em mim, por que muitos irmãos estão subindo em púlpitos, fazendo conferências, ganhando dinheiro, falando de coisas espirituais sem discernimento espiritual nenhum do corpo de Cristo? É por isso que nós não podemos jamais permitir que no nosso meio a divisão ache espaço. E às vezes a divisão acha espaço por insatisfação, desprezo
e até mesmo obras de Satanás para que a igreja seja influenciada por facção. E nós não podemos fazer isso. Seja com o nosso coração amargurado, seja por questões racionais, teológicas, que muitas vezes nós queremos e abraçamos como distintivos, ou seja por qualquer outra coisa. O que guia a igreja, meus irmãos, é o Espírito. O que une a igreja é o Espírito. Se não for o Espírito, nós precisamos abandonar aquilo. Por muito tempo nós vemos que nós batemos na ideia do ensino como um pilar, e ela é um pilar dentro da nossa comunidade. Mas se o ensino está gerando divisão, nós precisamos reconsiderar o que nós estamos ensinando, à luz do Espírito. E pedir, Espírito Santo, unge esse ensino. Batiza esse ensino com sua presença. Por muito tempo nós batemos na tecla de que nós temos comunhão, vivemos vida de comunidade. Nesses últimos meses vimos que nós estávamos tendo alguma coisa menos comunhão. E sabe o que nós pedimos? Não é criar programas de retorno da comunhão. É pedirmos, Espírito Santo, encha as pessoas da nossa comunidade com temor e com a presença do seu Espírito, para que aquilo que nós estamos fazendo realmente seja convertido em comunhão. Porque programa a mais, programa a menos, isso não é comunhão. Isso não expressa a realidade invisível do corpo de Cristo. Um corpo, um povo, uma família. E eu quero concluir com duas coisas. Nós não podemos, meus irmãos, em hipótese alguma, esquecer a natureza do corpo de Cristo. E a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o corpo de Cristo é um corpo. E ponto. É imperativo, não existe como criar unidade. Uma vez que somos corpo, somos um. O corpo de Cristo é a mesma coisa. Uma vez que ele é um corpo, ele precisa ser um. E nós, como corpo de Cristo, nós temos que tomar cuidado em como nós desconectamos ou conectamos pessoas. Nós precisamos tomar cuidado em como nós lidamos uns com os outros para que nós não venhamos ferir mais e adoecer o corpo, ou deixar de cuidar e também ferir mais e adoecer o corpo. Nós precisamos, sabe do que, meus irmãos? Do Espírito de Deus que nos guia para sermos um. Porque essa é a natureza da igreja. A segunda coisa que nós não podemos esquecer é que a nossa expressividade visível revela uma realidade espiritual invisível. Tudo isso que você vê que somos Imago Dei, que o Instagram mostra, que nós mostramos, que nós expressamos visivelmente, precisa expressar uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual consiste em uma coisa: nós somos o corpo vivo de Cristo ressurreto, ou nós somos um corpo morto e dividido. E eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Antes de nós cearmos, antes de nós termos a comunhão com Cristo e comunhão com uns com os outros, por meio do sacramento, eu gostaria de pedir que você refletisse. Somos o corpo visível de Cristo, o corpo vivo e ressurreto, ou somos qualquer coisa, um cadáver, somos um zumbi que está perambulando por essa cidade? A vida de Cristo realmente está ativa em nós, ou nós estamos fazendo qualquer outra coisa que não seja a realidade do corpo de Cristo? Senhor, nós oramos nessa manhã pedindo: aviva nosso coração, aviva-nos com o seu Espírito, ajuda-nos a discernir uns aos outros, ajuda-nos a perseverar em Ti. Senhor, tem misericórdia das nossas fraquezas. Nós pedimos, Espírito de Deus, você é mais forte do que qualquer divisão, então batiza-nos, Senhor. Batiza-nos com o seu Espírito, com o único Espírito poderoso. Encha-nos para a glória do Teu nome, Deus.
Incendeia os nossos corações com amor e zelo uns pelos outros, amor e zelo pela sua casa. Para que não haja, Senhor, divisão, para que não haja, Senhor, nada que venha militar com a realidade que o Senhor já nos fez por graça e misericórdia de estarmos assentados contigo nas regiões celestiais, Senhor. O seu Espírito foi nos dado de beber, Senhor. O seu Espírito foi quem nos inseriu no corpo de Cristo. É um só Espírito, mesmo que sejam várias pessoas. É o mesmo Espírito que atua e faz aquilo que o Senhor deseja em nós. Ajuda-nos a perseverar nisso nessa manhã, Senhor.